Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do criminoso que caçava suas vítimas. O caso que eu vou contar hoje, ele aconteceu no Alasca, na década de 80. Em um local chamado Anchorage, dois policiais que estavam de folga, eles resolveram que era um bom dia para ir caçar. Então eles vão numa floresta e quando eles estão ali no local que era próximo a um rio, eles encontram restos humanos parcialmente enterrados. E além das roupas da vítima, a polícia também encontra no local um cartucho. A vítima era Sherry, de 23 anos. A Sherry, ela trabalhava como dançarina exótica e ela tinha sido dada como desaparecida há mais de um ano. Eles então entram em contato com o namorado da Shelly, que foi quem reportou o desaparecimento dela, e dão a notícia a ele. E as roupas que foram encontradas eram exatamente como as descritas por ele, como as que ela estava usando no dia em que ela desapareceu. Porém, estava faltando um colar que ele disse que ela sempre usava, que ela nunca tirava aquele colar. E a polícia ela acreditava que a Sherry ela tinha perdido a vida no mesmo dia ou no dia seguinte do seu desaparecimento. E o corpo da Sherry ele foi encontrado em 1982. Já no ano seguinte, 1983, alguns operários estavam trabalhando ali numa obra de uma construção de uma estrada, também ali naquela floresta, quando eles encontraram um crânio. E essa floresta era um lugar bastante remoto, porque até então só dava para chegar lá ou de barco ou de avião. E o corpo foi identificado como sendo de Paula, uma menina de apenas 17 anos. A Paula ela tinha se mudado do Havaí para o Alasca para trabalhar como secretária, e ela estava desaparecida já tinha 5 meses. E é dito que na época do seu desaparecimento ela estava trabalhando como dançarina exótica. E junto ao corpo foi encontrado um cartucho igual ao que foi encontrado junto ao corpo da Sherry. Com isso, a polícia acredita que pode haver ligação entre os dois casos. Então eles revisam ali os arquivos de pessoas desaparecidas e com isso eles percebem que há um grande número de dançarinas exóticas que tinham sido reportadas como desaparecidas. Só para ter uma ideia, entre o ano de 1980 e 1983, um total de 12 mulheres que eram dançarinas exóticas foram dadas como desaparecidas. Então eles começam a se questionar quantas dessas mulheres podem ter sido vítimas desse mesmo criminoso. E através de uma análise balística foi possível comprovar que as duas mulheres elas tinham perdido a vida por conta do uso de um mesmo rifle. Em junho de 1983, uma jovem de 17 anos chamada Cindy é encontrada na estrada. Ela estava parcialmente vestida e estava algemada. Então ela para um carro que estava passando ali na estrada e pede por socorro. Ela é deixada em um motel próximo e a polícia é chamada, ela vai até lá. E então eles retiram a algema da Cindy e eles colhem o depoimento dela. Ela diz para a polícia que ela trabalhava como prostituta e que na noite anterior um homem tinha solicitado seus serviços. Então, quando ela entrou no carro, ele teria algemado ela e ameaçado com o uso de um revólver. Ele a levou até uma casa e, segundo ela, essa casa ficava numa vizinhança muito boa. Ela disse que o local era limpo, bastante organizado e que haviam diversos troféus de caça. E havia um local que tinha uma algema presa ao teto. Ele então a algemou lá, tirou suas roupas, a torturou e abusou diversas vezes. Ele então disse a ela que ele ia levar ela para a cabana dele na floresta. Então eles entram no carro dele e eles vão até um local que era ali um aeroporto para pequenos aviões. E lá ela vê ele carregando esse avião com alguns rifles e algumas espingardas. Nesse momento ela percebe que ela não voltaria da floresta viva, então ela vê como a sua única oportunidade de fugir, então ela sai correndo mesmo algemada e acaba naquela estrada onde ela foi encontrada posteriormente. A polícia vai com ela até esse aeroporto e ela consegue identificar o avião e lá havia um segurança que conseguiu dizer qual que era a placa do carro do proprietário daquele avião. E com a placa do carro, eles conseguem chegar ao endereço que batia com a descrição da vizinhança dada pela Cindy. A polícia então vai até a casa e conversa com o proprietário do automóvel.
Ele era Robert Ransom e ele trabalhava como padeiro em Anchorage. E tudo batia com a descrição da Cindy, a vizinhança, o carro, o interior da casa, o homem. A única coisa que não era conforme a descrição dela era a algema no teto, que quando a polícia foi lá isso não estava lá, mas o resto tudo batia com a descrição dada por ela. Porém, ele tem um álibi e a polícia acaba verificando esse álibi e alguns amigos confirmam. E ele também permite que a polícia verifique, ele faça uma pequena busca na sua casa. E a polícia ela não encontra nada que possa incriminá-lo, porém eles acham ali uma parede que era de madeira, que tinha uma madeira solta. Então eles conseguem retirar aquela madeira e percebem que ali está escondido diversas armas. Mas isso não fazia dele um criminoso e nenhuma delas batia com a descrição feita pela Cindy em relação à arma. Então eles aproveitam e verificam também o carro do Robert, porém também não é encontrado nada. A polícia ela mostra algumas fotos para ver se a Cindy consegue identificar o Robert e ela aponta diretamente para ele. Porém, quando perguntada se ela aceitaria passar pelo teste do polígrafo, ela se recusa a fazer o teste e com isso a polícia não consegue ir muito mais adiante nesse caso. Então, como não tinham ali nenhuma prova contra o Robert, ele acaba não sendo detido e a Cindy posteriormente ela muda de cidade. E esse caso ele acaba sendo oficialmente suspenso. Porém, um dos investigadores ele continuou trabalhando nesse caso. Esse investigador ele acreditava que esse homem de quem a Cindy tinha escapado, ele podia perfeitamente ser o criminoso das dançarinas exóticas. O Robert tinha se mudado de Iowa para o Alasca há 12 anos e lá ele abriu uma padaria. O seu negócio era bem sucedido e ele era casado e tinha filhos. Isso não se enquadrava muito com o perfil que geralmente os criminosos em série têm. Investigando o histórico criminal do Robert, o policial ele descobriu que em 1971 o Robert havia sido preso 2 vezes por sequestro, abuso e ameaça com uso de arma. Porém, ele não podia levar essas informações a seus superiores porque esse caso estava suspenso. Ele compartilha então essas informações com os investigadores que estavam trabalhando nos casos das dançarinas exóticas. E eles acreditam que sim, que o Robert pode ser um bom suspeito. Porém, apesar dos crimes citados anteriormente, o Robert ele nunca tinha sido acusado de tirar a vida de ninguém. Eles percebem que eles precisam de mais informações que pudessem ligar o Robert ao caso das dançarinas. Foi criado, então, um perfil do criminoso, um possível perfil, e esse perfil seria de um homem que teria ali um histórico de rejeição com as mulheres. Possivelmente era um trabalhador independente, como um proprietário de uma empresa. Ele teria que ter ou um barco ou um avião para poder chegar até o local onde os corpos foram encontrados. E ele provavelmente parecia ser um membro comum da sociedade que não chamava muita atenção. Eventualmente, a polícia encontra mais corpos que podem estar ligados com os crimes anteriores. Eles acabam entrando em contato novamente com a Cindy para ver se ela tinha mais informações que podiam ajudá-los. E ela identifica uma das espingardas que o Robert teria colocado no avião. E as balas utilizadas nessa espingarda eram compatíveis com os cartuchos encontrados junto aos corpos. E para conseguir um mandado de busca, eles fazem uma lista de possíveis provas que eles podiam encontrar na casa do Robert. Então eles determinam que eles precisavam procurar pela espingarda e também por acreditar que ele era um criminoso em série, eles acham que ele teria ali guardado algum pertence das vítimas, porque é comum esse tipo de criminoso guardar algo das vítimas como uma espécie de troféu ou até mesmo uma recordação para que depois eles consigam reviver aqueles crimes. Então os policiais eles acabam conseguindo esse mandado de busca e eles levam o Robert para um interrogatório. Na casa eles acabam encontrando um mapa da região onde os corpos tinham sido encontrados e nesse mapa estavam marcados com X 37 locais. E eles também acabam encontrando uma espingarda exatamente como a descrita pela Cindy, que foi identificada por ela e que poderiam ter sido usadas nos crimes contra a Sherry e a Paula. E percebendo ali a movimentação dos investigadores na casa do Robert, uma das vizinhas se aproxima e diz que seu marido ele teria dado uma informação falsa para os policiais,
porque quando foram questionar ele sobre o álibi do Robert, que o Robert disse que estava com ele teria confirmado, mas isso não era verdade. O Robert tinha pedido para ele mentir sobre isso, mas ele não achava que o Robert estivesse envolvido numa situação tão grave. Então, quando ele percebe isso, ele entra em contato com a polícia para desmentir o que ele tinha dito. Porém, o Robert, quando interrogado, ele nega tudo, ele diz não ter envolvimento com nada daquilo. E na casa, eles acabam encontrando também o colar da Sherry, aquele colar que o namorado dela disse que estava faltando e que ela nunca tirava. Eles encontram outros pertences femininos junto com o colar, então eles imaginam que possam pertencer às outras vítimas. E mesmo negando seu envolvimento, a polícia conseguiu prender o Robert por conta do crime contra a Cindy. Então, com isso, eles ganharam mais tempo para trabalhar nos outros casos. E eles acreditavam ter evidências suficientes contra o Robert no caso de 4 vítimas. O advogado do Robert, ele acaba orientando ele para fazer um acordo. Então ele acaba aceitando um acordo que ele seria julgado por esses 4 crimes. E então ele mostraria onde estavam outros 8 corpos que ainda não tinham sido encontrados. O Robert ele escolhia suas vítimas por considerar que elas eram mais vulneráveis, mas não eram todas prostitutas ou dançarinas exóticas. Quando elas eram modelos, por exemplo, ele fingia ser fotógrafo, que queria tirar algumas fotos delas, fazer um trabalho com elas. Então, toda vez que a vítima entrava no carro dele, ele já tinha uma algema no carro junto ao banco. Então, ele prendia elas e as ameaçava. Levava até a sua casa quando a sua família não estava lá, ou então até um motel. Então, ele levava elas até a floresta, lá ele soltava elas e ele começava a persegui-las, caçando como se elas fossem animais, e assim ele tirava a vida delas. E o Robert ele mostrou para a polícia onde estavam mais 8 corpos, lembrando que no mapa haviam 37 marcações. O Robert foi condenado à prisão perpétua em fevereiro de 1984. E em 2014 ele perdeu a vida quando estava com 75 anos. Em 2021, um corpo que ainda não tinha sido identificado conseguiu ser identificado através de uma correspondência de DNA. Ele pertencia a uma jovem chamada Robin, que na época do crime tinha 19 anos. E esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.